Fala galera, e aí? Vamos voltando aqui. Água, né? Continuando, só que agora a gente vai falar sobre a água na sua parte número 2, tá? Então, água, bioquímica, água, parte 2, ok? Bom, o que a gente vai falar agora? Sobre as propriedades da água, né? A água, ela tem a propriedade de coesão, tá? E essa coesão que é? Nada mais é do que as interações, né? Que existe na molécula de água, que são do tipo quê? Ponte de hidrogênio, nós já sabemos, né? Pegamos aqui, já sabemos. Positivo para o hidrogênio, negativo para o oxigênio. Positivo para o hidrogênio, polo negativo para o oxigênio. Opa! Polo positivo para o hidrogênio, negativo para o oxigênio. Vai acontecer o quê? Uma interação, que nós já sabemos que essa interação é do tipo ponte de hidrogênio. Então, essas interações aqui, ó, de novo, ó, hidrogênio, ó, polo positivo. Opa, peraí. Hidrogênio aqui. Hidrogêniozinho. Polo positivo. Nós sabemos que essa interação é do tipo ponte de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio vão manter as moléculas de água realmente bastante próximas, vão se aproximar, elas vão ter uma força de coesão. Tanto que a água, ela tende a ter um formato esférico, você pinga, né, uma gota. Por que ela é uma gota esférica? Porque a força de coesão das pontes de hidrogênio da molécula de água faz com que elas sejam todas colocadas para o centro, tá? E essa força de coesão faz com que a água tenha, na verdade, uma tensão superficial. O que é essa tensão superficial? É aquela propriedade que a água tem, né, de ter uma película adesiva, né? Se você pular numa piscina de peito, você vai sentir um impacto muito grande, né? Diferente se você pular de cabeça, porque a cabeça já é mais pontiaguda, então ela vai quebrar essa tensão superficial. A mesma coisa um mosquito pode pousar na água, como essa água tem essa coesão, forma uma espécie de adesivo, ele consegue pousar tranquilamente, tá certo? Bom, o que é adesão? Adesão, a água é capaz de ela aderir a outras substâncias, ela se mistura com outras substâncias, seja pela polaridade, ou ela interage através das pontes de hidrogênio, tá certo? Ou então ela pode ser um solvente para essa substância, tá? Mas aí é uma outra história, a questão do solvente. Capilaridade, a capilaridade é quando a gente tem a coesão e a adesão, né? Por exemplo, um canudinho, tá? Você tem um canudinho, né? E você coloca num copo com água, você percebe que a água sobe pelo canudo. Isso acontece muito, tá? Na bioquímica vegetal, que a planta, né, tem que levar água até a superfície mais alta dela, né? Isso vai pelos, digamos assim, capilares, tá certo? Que a planta tem. E aí você entra no calor específico. Eu até coloquei um pouquinho aqui o calor específico, tá? A definição do calor específico, que eu vou até mostrar para você, depois a gente exemplifica. Calor específico é a quantidade de calor que deve ser fornecida para 1 grama da substância, para que 1 grama da substância tenha a sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Para a água, esse calor específico é de 1 caloria por grama, tá? Por grau Celsius, vezes grau Celsius. 1 caloria por grama, grau Celsius, tá? 1 caloria por grama, grau Celsius. O que isso significa? Significa dizer que a água demora muito para aquecer e também demora muito para resfriar. Né? Por exemplo, a água do mar, de manhã, ela é bem fria, gelada. Né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, que você recebe sol o dia todo, o que é que vai acontecer? Durante o dia, a água vai aquecer e vai aquecer lentamente. Ela tem um calor específico muito alto, né? Agora, você pega, por exemplo, a areia da praia, ela aquece rápido. Por quê? Porque o calor específico dela é baixo. Ela aquece rápido e resfria rápido. A água não, ela aquece rápido e resfria lentamente. Você entra no mar 5 horas da tarde, você percebe, 5, 6 horas da tarde, você percebe que a água está um pouco morna, ela está morna. Ela vai resfriando durante a noite. E a água também é o solvente universal, né? Por que ela é o solvente universal? Porque ela dissolve muitas substâncias, tá? Todas as substâncias não, todas não, obviamente, né? Ela só vai dissolver substâncias polares, tá? Ou que promovam com ela ponte de hidrogênio, ou que ela possa ter essa diferença de carga. Vou dar um exemplo aqui, o sal, tá? O NaCl. O NaCl é um sal.
É positivo e negativo. Quando eu adicionar água, o que é que vai acontecer? Esse NaCl que está na forma sólida vai virar aquoso. O que é esse NaCl aquoso? É quando a parte positiva do NaCl, tá, interage ou se combina com a parte negativa da água. Aqui, o cloreto negativo, ele vai estar interagindo com a parte o quê? Positiva da água. E isso faz com que aconteça a solubilização dos íons na água, né? Você vê lá na condução do impulso nervoso, né? Que você precisa de íons, não só na condução de impulso nervoso, mas você tem vários canais iônicos, onde esses íons estão dissolvidos em água, né? Então, isso faz parte do teu sistema metabólico. A água, ela é fundamental para o sistema metabólico, tá certo? Ok? Vamos lá, passar adiante. E aí a gente vai, tá certo? Da quarta propriedade, que foi o quarto ponto, que foram as propriedades: coesão, tensão superficial, adesão, capilaridade, calor específico alto e a água um solvente universal. A gente passa para quê? Para as reações. As reações da água, que a água pode ter. Bom, a água, ela pode promover uma síntese por desidratação, né? Aí a gente vai lembrar um pouquinho aqui de quê? De aminoácidos. Olha só, o que é isso aqui? Isso aqui é um grupamento o quê? Ácido carboxílico, lembra? Ácido carboxílico. Isso aqui é um grupamento ácido carboxílico. Ácido, tá? Carboxílico. E bem aqui eu tenho um grupamento amino. Na verdade, ele está na forma iônica aqui. Tá? Então você tem um aminoácido. A mesma coisa aqui, olha, um grupamento amino que não está na forma iônica, tá? Quando a gente for falar em aminoácido, eu vou explicar isso aqui, por que acontece esse íon aqui, tá? Então, grupamento amino aqui, certo? Ó, amino. Tá certo? Olha aqui, esse aqui seria também a parte do ácido carboxílico, sendo que ele está na forma ionizada aqui, ácido carboxílico. Isso é um aminoácido, né? Ó, o carbono alfa que está ligado, o carbono alfa, né? Que é o carbono 2, é o segundo carbono, o primeiro é esse, o segundo carbono depois da carboxila, tá? Nós chamamos de alfa, ó, tem um radical e um hidrogênio, olha aí, ó, carbono alfa, radical, hidrogênio. Mas isso aqui é aula para a parte de aminoácidos. O que acontece? Quando nós pegamos dois aminoácidos, acontece uma síntese. Acontece aqui uma síntese. Que tipo de síntese? Uma síntese por desidratação. Ó. Vai sair aqui uma molécula de quê? De água. E da onde é que vai estar saindo essa molécula de água? Daqui, ó. Daqui, ó. Molécula de água vai sair daqui. O que é isso aqui? H2O é água. E o que é isso aqui? Isso aqui justamente é a desidratação de dois aminoácidos, tá? Dois peptídeos, que vai formar o quê? Um dipeptídeo, aqui embaixo. Tá aqui. E isso faz com que aconteça aqui a formação de um outro grupo, tá? Que é uma amida. Você lembra? Que os aminoácidos, eles se ligam a partir de quê? De ligações peptídicas. Então isso aqui vai promover uma ligação que essa desidratação vai promover uma ligação que peptídica, tá? Lembrando, uma ligação peptídica. Então a água ela também funciona, tá? Para fazer reações. No caso essa reação é uma reação de síntese. Síntese de quê? De desidratação. Ele pega os aminoácidos, retira a água para formar o quê? Nesse caso, um dipeptídeo, mas aí você continua. Quando chega uma cadeia de 66 aminoácidos, mais ou menos, você tem o que já? Uma proteína. Tudo bem? 66 aminoácidos já é considerado uma proteína. Tudo bem? Lembrando, a gente vai falar lá nos aminoácidos em relação a monopeptídeo, dipeptídeo, etc. Ok? Tudo bem? E qual é a outra reação que a água pode promover? Ela pode promover também uma reação de hidrólise. Sérgio, o que é isso aqui? É a sacarose, tá? É a sacarose, essa substância todinha que é a sacarose. Perceba que eu circulei esse oxigênio aqui, que está ligando um ciclo ao outro. Forma molecular da sacarose, C12H22O11. Sacarose, que é o carboidrato mais comum, né? No açúcar, tá? Obtido da cana-de-açúcar. Quando você adiciona água à sacarose, o que é que acontece? Ela se quebra, perceba, olha aí, ó. Preste bem atenção que está circundado.
que é que aconteceu aí? Ela se quebrou. Se quebrou em quê? Em 2 outros carboidratos. Quais foram? A glicose e a frutose. Olha aqui, ó. Ó, H2O, água. Isso nós chamamos de quê? De hidrólise. Nós chamamos de hidrólise. A hidrólise é quando a água quebra uma molécula. A desidratação é quando duas moléculas perdem água e formam um composto, que a gente viu agora. Então, essas duas reações que a água pode promover, além de ser um solvente, tá? Então, nós terminamos aqui a parte de água, tá bom? A gente chega ao fim dessa parte de água, da bioquímica da água. A gente vai terminando por aqui. Lembrando, a água é um nutriente? Não. A água é o quê? É um solvente. Ela funciona para as reações metabólicas do teu corpo ocorrer, né? Lembrando, cada espécie varia a quantidade de água no corpo. Na espécie humana, uma célula tem aproximadamente 70% de água. O que significa dizer que nós também temos 70% de água aproximadamente. À medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo essa quantidade de água. Varia de espécie para espécie, tá certo? Agora, é claro que os órgãos também precisam de água, certo? O sistema nervoso central precisa de muita água, porque acontece muita sinapse, muito impulso nervoso, você sabe disso, tá? Muitos canais de sódio são abertos para a produção do potencial de ação que vai fazer o impulso nervoso ocorrer, tá bom? Eu vou acabando por aqui, tá bom? Foi massa essa explanação que eu tive aqui com vocês em relação a água, a bioquímica da água, e a gente se encontra logo mais em aminoácidos. Tchau!